Como presente de casamento, Hera recebeu de Gaia lindos pomos de ouro, que ela ordenou que fossem plantadas em seu jardim, no extremo ocidente. Nas remotas terras do ocidente, onde o céu encontrava o mar e as brumas do crepúsculo douravam as montanhas, repousava o mítico Jardim das Hespérides. Nesse refúgio encantado, habitavam as filhas de Héspera, a deusa do crepúsculo, as Hespérides, ninfas de beleza eterna, encarregadas por Hera de guardar as árvores sagradas que produziam os lendários pomos de ouro. Esses frutos raros, de casca brilhante como o sol da manhã, carregavam em si o dom da longevidade e da inspiração divina. Quando as ninfas começaram a usar os frutos de ouro para próprio benefício, Hera viu-se obrigada a encontrar um guardião mais digno de confiança. Assim, Ladão, o imponente dragão serpentino, foi incumbido de zelar pelo jardim encantado. Hércules recebeu a missão de trazer a Euristeu alguns desses maravilhosos frutos dourados. No entanto, antes de conquistá-los, precisou enfrentar um desafio ainda maior: descobrir onde ficava esse jardim. Essa busca revelou-se a parte mais árdua do 11º trabalho. Em sua busca, Hércules dirigiu-se ao norte, rumo às terras banhadas pelo mítico rio Erídano, um curso sagrado vigiado por ninfas aquáticas, filhas de Zeus e Temis, entidades ligadas à harmonia e ao destino. Mas antes de alcançá-las, o herói enfrentou um desafio sombrio. Cicno, filho de Ares, um guerreiro impiedoso que emboscava peregrinos a caminho de Delfos, assassinando-os em nome do pai. Cicno lançou-se contra Hércules com fúria sanguinária. O combate foi breve, mas violento, e terminou com o sobrinho tombando sob um golpe devastador do tio. Ao saber da morte do filho, o próprio Ares desceu do Olimpo querendo vingança. O confronto entre o deus da guerra e o herói estremeceu os céus até que Atena, protetora de Héracles, interveio no momento decisivo, desviando a lança de Ares. Héracles aproveitou a abertura e feriu o deus na coxa, um feito raro entre mortais. Humilhado, Ares recuou para o Olimpo. Com o caminho livre, Hércules prosseguiu até as margens do Erídano. Ali as ninfas o receberam com reverência, mas confessaram que apenas Nereu conhecia a localização do jardim. Nereu, o Velho do Mar, é um dos antigos titãs que precedem os próprios deuses olímpicos. Filho de Ponto e Gaia, Nereu representa a face serena, sábia e imutável do oceano. Seu domínio não é o das tempestades ou dos naufrágios, mas sim das correntes profundas, dos segredos esquecidos e da harmonia natural. Dotado de um poder ancestral, Nereu possui a habilidade de mudar de forma à vontade, assumindo aparências de feras marinhas. Mas, apesar de sua natureza escorregadia, carrega uma virtude rara até entre os deuses. Nereu nunca mente. Suas palavras são consideradas sagradas e invioláveis, a verdade pura vinda de um tempo anterior ao engano e à disputa dos homens e dos deuses. Hércules encontrou o titã adormecido em uma enseada secreta e o agarrou com força. Acordado bruscamente e agarrado pelo herói, lutou como pôde, mudando de forma para escapar. Por fim, vencido, o velho titã revelou o segredo. O Jardim das Hespérides repousava no extremo ocidente, guardado por Ladão, o dragão hespéreo de 100 cabeças que jamais dormia. Movido pela urgência de completar seu trabalho, Hércules partiu sem hesitar. Foi então que, nas altas e geladas montanhas do Cáucaso, ele se deparou com uma cena terrível. Prometeu, o titã benevolente que outrora roubara o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade, jazia acorrentado a uma rocha escarpada. Seu corpo era alvo diário de uma punição cruel. Uma águia, enviada por Zeus, descia dos céus para devorar seu fígado, que se regenerava eternamente. Hércules, conhecido por sua força, mas raramente por sua compaixão, foi tocado por aquele sofrimento imemorial. Com um gesto certeiro, usou sua clava para despedaçar as correntes titânicas e, em seguida,
abateu a ave monstruosa com um único golpe, libertando Prometeu após eras de martírio. Em retribuição, o Titã compartilhou com o herói um segredo vital. As maçãs douradas guardadas pelas Hespérides e pelo terrível dragão Ladão não poderiam ser tomadas por qualquer mortal sem provocar o caos divino. No entanto, havia uma exceção. Seu irmão, Atlas, o Titã condenado a sustentar o céu sobre os ombros, era o pai das Hespérides e podia caminhar livremente pelo jardim. Se Hércules conseguisse convencê-lo, poderia obter os frutos sem ter que enfrentar as ninfas nem o dragão. Munido dessa informação, Hércules seguiu adiante, agora com uma estratégia traçada, pronto para fazer uma astuta negociação com o próprio pilar do firmamento. Ao chegar à Líbia, Hércules encontrou-se com o temível gigante Anteu, filho de Poseidon e Gaia. Guardião feroz do deserto, Anteu desafiava todos os viajantes que cruzavam seu território, obrigando-os a lutar até a morte. Sua força era prodigiosa, mas não ilimitada. Enquanto estivesse em contato com o solo, recebia da terra, sua mãe, um fluxo constante de energia que o tornava praticamente invencível. Seu objetivo sombrio era construir um templo em homenagem a Poseidon, utilizando os esqueletos de suas incontáveis vítimas como alicerces. Hércules, astuto e observador, percebeu que o poder de Anteu vinha da terra. Cada vez que o gigante era lançado ao chão, recuperava forças redobradas. Da mesma forma, Anteu não conseguia esmagar o crânio de Héracles como fizera com tantos outros. Com inteligência estratégica, o herói manteve o gigante suspenso no ar, impedindo-o de tocar o solo e, assim, drenando sua energia vital. Anteu, privado de sua fonte de poder, foi lentamente sufocado até a morte. Durante sua travessia pelo Egito, Hércules encontrou um reino assolado por longas temporadas de seca e fome. Na tentativa de restaurar a prosperidade, o rei Busíris, filho de Poseidon, adotara um ritual cruel: sacrificar estrangeiros em honra a Zeus, acreditando que tais oferendas apaziguariam a ira divina. A ideia macabra fora sugerida por Frásio, um adivinho vindo de Chipre, que, ironicamente, tornou-se a primeira vítima do costume que ele mesmo instaurara. Quando Hércules chegou àquelas terras, foi capturado e preparado como mais uma oferenda. Amarrado, coroado com flores, conduzido ao altar como se fosse apenas mais um estrangeiro condenado. No entanto, o herói não se deixou abater. Com sua força lendária, rompeu os laços, ergueu-se contra seus algozes e, num ato fulminante, matou Busíris, os sacerdotes e todos os que participavam daquele ritual sangrento. Assim, pôs fim à prática bárbara e vingou os inocentes que haviam perecido antes dele. Determinando o rumo por entre terras distantes e esquecidas, Hércules prosseguiu sua jornada até alcançar os confins do mundo conhecido, onde os céus se apoiavam sobre o sofrimento de um titã milenar. Ali, imerso em silêncio e tensão eterna, estava Atlas, colosso de semblante austero, com músculos petrificados pela eternidade, sustentando o peso do firmamento desde os tempos da rebelião dos titãs. Nenhum mortal jamais havia se aproximado tanto daquele pilar vivo do mundo. Ao vê-lo, Hércules não hesitou. Revelou a missão imposta por Euristeu e o conselho de Prometeu, propondo uma troca ousada. Ele tomaria por um tempo o lugar do Titã, aliviando-lhe a carga dos céus, se em troca Atlas fosse ao Jardim das Hespérides buscar os cobiçados pomos de ouro. A proposta tentadora reacendeu em Atlas um vislumbre de liberdade há muito enterrado sob o peso do firmamento. Com um olhar que mesclava desdém e curiosidade, ele aceitou. Com força descomunal, Hércules se posicionou sob o céu estrelado, enquanto Atlas, pela primeira vez em eras, se ergueu livre. Seu corpo rangeu como um mundo que reaprende a se mover, e então partiu rumo ao jardim, onde as Hespérides o reconheceram e receberam com respeito e afeto. Ladão, o dragão, nada ousou fazer. Logo, o Titã retornou com 3 pomos reluzentes, recebidos de suas filhas.
Porém, ao sentir o gosto da liberdade, Atlas hesitou em retomar seu fardo. Com uma expressão de fingida cordialidade, disse a Hércules que ele mesmo poderia levar as maçãs a Euristeu. Mas Hércules, prevendo a traição, fingiu concordar, pedindo apenas que Atlas sustentasse o céu por um instante, enquanto ajeitava melhor o manto sobre os ombros para amortecer o peso do céu. Atlas, certo de que já havia escapado, aceitou. Assim que tomou novamente o céu nos ombros, Hércules agarrou os pomos, agradeceu com um sorriso e partiu, deixando o titã outra vez preso ao fardo eterno, enganado pela astúcia do herói. Após concluir o trabalho, Hércules retornou triunfante a Micenas, levando consigo os reluzentes pomos dourados. Entregou-os ao rei Euristeu, que os recebeu com espanto e inveja, reconhecendo ainda que a contragosto a façanha do herói. No entanto, por serem frutos consagrados à deusa Hera, Atena interveio. Recolheu os pomos e os devolveu ao seu lugar de origem, garantindo que permanecessem guardados pelas Hespérides e pelo incansável Ladão. Assim, o equilíbrio sagrado foi restaurado. Euristeu não dormia. No silêncio do palácio de Micenas, o rei se contorcia em sua cama, atormentado por pensamentos que se repetiam como um ciclo venenoso. Hércules, seu primo e desafeto, havia superado todas as provações impostas, desafios arquitetados para esmagar até o mais resistente dos homens. E ainda assim, o herói triunfava. Cada vitória de Hércules era uma ferida aberta no orgulho de Euristeu. Consumido por medo e inveja, o rei tentava encontrar uma missão final, definitiva, que encerrasse para sempre a ascensão do semideus. Numa noite de insônia, Euristeu voltou-se à única força que compartilhava sua aversão por Hércules, a deusa Hera. Em uma cerimônia secreta, envolta por fumaça densa e preces sussurradas, ele implorou à deusa que lhe revelasse um desafio do qual nem mesmo o herói pudesse retornar. Hera, envolta em um brilho sombrio, sussurrou sua resposta com frieza vingativa: que ele descesse ao reino dos mortos e retornasse com Cérbero, o cão monstruoso de 3 cabeças que guardava os portões do Hades. Na manhã seguinte, Euristeu aguardava a chegada de Hércules. O herói adentrou o recinto com a mesma postura altiva e serena que adotara em cada retorno, mas dessa vez o olhar do rei era diferente. Não havia mais temor, apenas a frieza de quem havia entregado sua vontade à vingança divina. Sem cerimônia, Euristeu, com voz firme e cortante, anunciou a 12ª tarefa: adentrar o mundo dos mortos, descer aos domínios de Hades e trazer de lá Cérbero, o cão infernal de 3 cabeças que guarda as portas do submundo. O salão silenciou. O nome de Cérbero ecoava como um presságio. A besta, conhecida por seu ódio aos vivos, era o símbolo da fronteira inviolável entre este mundo e o outro. Era um desafio que exigia coragem para cruzar o limiar da vida e retornar. Euristeu, ao declarar a missão, escondeu a esperança sombria de que enfim se veria livre da sombra de Hércules. Se o herói caísse, cairia nos confins do Hades, onde nem glória nem memória poderiam alcançá-lo. E se por milagre triunfasse, seria o fim das tarefas, e com elas da ligação direta entre os dois. Assim, o último e mais temido trabalho estava lançado, e uma nova jornada, rumo ao invisível e ao eterno, começava. Seguindo a tradição, Hércules partiu para Eleusis, onde sacerdotes guardavam ritos antigos capazes de preparar um mortal para a travessia. Lá, submeteu-se a banhos purificadores, jejuns e sacrifícios aos deuses quitônicos, rogando a Hades e Perséfone que o recebessem como hóspede e não como intruso. Cumpridos os ritos, Hércules seguiu para o Cabo Tênaro, no extremo sul do Peloponeso, onde se abria uma caverna que os antigos chamavam de Boca do Hades.
O vento que saía de suas profundezas era frio como ferro, e um silêncio sepulcral dominava a entrada. De entre as sombras surgiu Hermes, guia das almas. Ao lado dele, Atena, armada e radiante. Hermes prometeu conduzi-lo pelas sendas ocultas do submundo, evitando os lugares de perdição eterna. Atena, por sua vez, ofereceu-lhe clareza de espírito e resistência para suportar os terrores que enfrentaria. Sob a proteção dos deuses, Hércules adentrou a caverna. Logo o mundo dos vivos desapareceu atrás de si. O ar tornou-se denso, e sombras se alongavam como espectros vigilantes. Hermes o conduziu até as margens do Estige, onde a água negra refletia um céu sem estrelas. Ali, o ar tinha cheiro metálico. Sobre um barco estreito e gasto pelo tempo, estava Caronte, o barqueiro de olhar fundo e pele como pergaminho ressecado. O velho não falava, apenas estendeu a mão ossuda, esperando o pagamento devido a todos que ousavam atravessar. Hércules já havia sido instruído a levar 2 moedas douradas, que agora depositava na palma rígida do barqueiro. O som metálico ecoou na escuridão. Sem uma palavra, Caronte o fez subir na embarcação. O barco cortou a superfície espessa do Estige, enquanto figuras pálidas emergiam das profundezas, observando em silêncio o mortal que ousava passar ainda vivo. Ao longe, vultos se moviam sobre a margem oposta e o ar tornava-se mais frio a cada remada. No coração do reino subterrâneo, encontrou o trono sombrio de Hades. O deus o recebeu com um olhar impassível e voz que ecoava como pedra sendo arrastada. Antes que o herói pudesse apresentar seu pedido, Hades já conhecia sua intenção. O Senhor dos Mortos permitiu que Cérbero fosse levado, mas com uma condição: nenhuma arma seria permitida. Somente a força dos braços decidiria o resultado. Do coração das trevas, ergueu-se o desafio final de Hércules. 3 cabeças caninas, cada uma rosnando em dissonância, olhos fluorescentes e presas gotejando ácido que queimava o chão de obsidiana ao cair. Sua cauda, uma serpente viva, sibilava e golpeava como um chicote envenenado, tentando enroscar-se no herói em um abraço letal. O chão inteiro tremia sob os passos da criatura infernal. Hércules, despojado de armas, contava apenas com sua força e resistência para decidir aquele combate. Quando Cérbero avançou em um salto devastador, o semideus lançou-se contra ele com coragem sobre-humana. Com um braço, agarrou o pescoço de uma das cabeças, impedindo-a de morder. Com o outro, segurou a serpente da cauda, que se debatia e cuspia veneno. O ácido escorria sobre sua pele, queimando-lhe os ombros e o peito, mas Hércules não cedia. As outras 2 bocas morderam seus braços e costelas, rasgando sua carne, mas a dor apenas alimentava sua determinação. Numa explosão de força titânica, o herói envolveu os 3 pescoços em um abraço sufocante, pressionando-os contra si num estrangulamento brutal. O rosnado da besta transformou-se em uivos de raiva, depois em gemidos de dor, até que a criatura começou a perder fôlego. A serpente da cauda tentou o último golpe, enrolando-se em seu pescoço, mas Hércules esmagou-a contra o solo com um pisão poderoso, fazendo ecoar um estalo seco nas cavernas do Hades. A luta pareceu durar eras, um duelo entre a força da vida e os terrores da morte. Quando por fim Cérbero se ajoelhou diante dele, vencido, mas não morto, o silêncio caiu sobre o submundo. Hércules, exausto, o corpo marcado por feridas abertas e fumegantes pela baba ácida, respirava ofegante, mas mantinha o monstro subjugado. Coberto de fumaça venenosa, o semideus arrastou o guardião do Hades para além das sombras, não como um troféu de guerra, mas como prova incontestável de que até as criaturas mais terríveis podiam ser enfrentadas pela força, coragem e vontade de um herói. Quando Hércules emergiu do mundo dos mortos, arrastando pela corrente o monstruoso Cérbero, os campos de Micenas foram tomados pelo pavor. Os olhos flamejantes e as 3 cabeças do cão infernal espalhavam terror, enquanto o semideus
coberto de cicatrizes e ainda marcado pelas queimaduras do veneno e do ácido, avançava com passo firme até o palácio. Euristeu, ao avistar a criatura, não conteve o desespero. Lançou-se em correria desordenada, refugiando-se dentro de uma enorme ânfora de bronze, como uma criança assustada diante de um pesadelo vivo. Seu corpo tremia, sua voz falhava, incapaz de sustentar a imagem de autoridade diante da vitória inquestionável do primo. Quando finalmente se recompôs, Euristeu não ousou sequer olhar diretamente para o guardião do Hades. Declarou apressadamente que Hércules havia cumprido todas as ordens, inclusive aquelas acrescentadas para prolongar sua servidão. Assim, o rei decretou o fim das obrigações. 12 trabalhos haviam sido completados, e nenhum homem, mortal ou divino, poderia contestar o feito. Assim terminou a servidão de Hércules, não apenas liberto da tirania de Euristeu, mas elevado ao panteão dos maiores heróis da mitologia. Pois até os terrores do submundo haviam cedido diante de sua força e coragem. Depois de enfrentar deuses e monstros, Hércules concluiu seus 12 trabalhos como mais que um guerreiro. Tornou-se um símbolo eterno de força e bravura. Cada desafio foi mais que uma batalha. Foi uma jornada de redenção, uma busca pela própria imortalidade. No fim, Hércules não venceu apenas criaturas lendárias. Ele venceu a si mesmo. Redimido, elevado ao Olimpo, deixou de ser apenas um homem para se tornar mito. E como mito, continua vivo até hoje. Se você gostou dessa jornada épica, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!